que Bob Dylan e Carlos Drummond de Andrade têm em comum? Muito mais do que imagina a nossa Van Filosofia. Eu sou Daniela Zucco e você fica sabendo mais sobre esse papo, e eu também, claro, logo depois da vinheta. Bom, hoje a gente fala de música e literatura. Eu deixei a pergunta no ar, o que o Drummond e o Dylan têm em comum. Quem responde é o meu convidado, Fernando Baião Viotti, autor de um estudo interessantíssimo e original, um estudo comparativo entre a obra desses dois, né, Fernando? É. Um Mundo de Ferro. Um mundo feito de ferro. Você já está dando a primeira dica do que conecta esses dois grandes criadores. Agora, a minha primeira pergunta para você... pode parecer óbvio, mas uma curiosidade que eu tive assim que eu tive contato com sua tese, né? Que, aliás, está sendo premiada como a melhor tese do ano de 2018 pela UFMG, né? Como é que você teve essa grande sacada, assim? Porque é daquele tipo de ideia que assim, você vai lendo e você pensa, nossa, sim, tem tantas coisas em comum, mas ninguém tinha percebido isso antes de você, né? É interessante, assim, na verdade, esse tema nasceu de uma circunstância fortuita, quer dizer, eu simplesmente sempre fui, o Drummond sempre foi meu poeta preferido e o Dylan sempre foi o meu músico preferido. E quando eu fui pensar um tema para uma tese, eu pensava em estudar poesia, tinha a intenção de estudar um autor brasileiro em relação com um autor de língua inglesa. E um belo dia eu me perguntei se esses dois autores poderiam ser o Drummond e o Dylan. O ponto de partida foi o seu interesse pela obra dos dois. O ponto de partida foi o meu interesse. Não. Dylan numa tarde de verão pensou, cara, isso tem a ver com o Drummond, não foi assim? Não, foi ao contrário. Assim. Viajei, né? Foi ao contrário. Eu, na verdade, tinha uma longa convivência com a obra dos dois. E um belo dia me perguntei se os dois poderiam ser aproximados de alguma forma, né? Talvez essas questões já estavam no meu inconsciente de alguma maneira, já que eu conhecia bastante bem a obra de ambos. Então, primeiro surgiu essa questão da arte participante. Num segundo momento, eu percebi uma coisa que, na verdade, deveria ser óbvia, mas que eu não tinha pensado até então, que é o fato de que ambos vieram de cidades pequenas e mineradoras, né? Com todas as implicações simbólicas que vir de uma cidade mineradora pode ter, né? E que essa experiência repercute na obra de ambos elaboraram essa experiência poeticamente. Faz parte da mitologia pessoal do Drummond, Itabira, por exemplo. Certamente, né? No caso Ferro, do Drummond, Itabira, né? No caso do Drummond é até mais óbvio, mas no caso do Dylan isso também é um tema, né? Há um livro chamado Just Like Robert Zimmerman Blues, que é o nome de batismo do Dylan, né? Robert Zimmerman, em que o autor justamente explora as raízes do Dylan e viaja até a cidade do Dylan, que é Hibbing, e procura mostrar como que essa experiência da infância e da adolescência repercute na obra dele, né? Então esse foi o primeiro ponto em comum. Agora, uma coincidência, e aí, né, eu, assim como George Harrison, não acredito delas, é que no meio do caminho, não é que tinha uma pedra, né, fazendo um trocadilho infame, mas enfim, no meio do caminho, no meio da sua pesquisa, o Dylan ganha o Nobel de Literatura em 2016. Você já estava estruturando a sua tese, isso mexeu com ela de alguma forma, né? Isso, o prêmio foi concedido para o Dylan. Eu na época já tinha escrito, 50% da tese, já tinha mais ou menos o plano do restante, mas naquele momento, quer dizer, quando houve a premiação, gerou um debate, gerou um debate muito grande, assim, principalmente, quer dizer, um debate que na universidade, de certa forma, já existia. Sobre a qualidade literária da obra do Dylan, né? Se ele mereceria ou não mereceria, ficou se muito ele mereceria disso, ou não, né? O prêmio, e se a canção pode ser considerada literatura. Então, esse debate passou para a esfera pública, vamos dizer assim, né? Quer dizer, foram publicados várias reportagens e ensaios pró e contra o fato dele ter recebido esse prêmio. E então eu percebi que eu teria que me haver com esse tema de uma maneira mais demorada, né? Teria que aprofundar esse tema. E aí acabou sendo
tema predominante do meu primeiro capítulo, que naquele ponto não estava escrito ainda, eu tinha escrito o segundo e o terceiro, estava escrevendo o terceiro. Que é o Estatuto da Canção. O Estatuto da Canção, né? Em face da literatura, as diferenças entre cada gênero, né? Quer dizer, muito mais mostrar como que um gênero dialoga com o outro, as particularidades de um e de outro, do que ficar preso nessa pergunta de que se a canção é ou não literatura, porque eu acho que é uma questão letra de música já respondida. Não, né? Eu acho que, quer dizer, a letra de música não necessariamente é poesia, mas pode ser, né? Acho que a tradição da canção brasileira deixa isso bem evidente. E aí é curioso que a maioria dessas comparações, né, sobre letra, se letra de música é poesia ou não é poesia, elas chegam num ponto em que há uma comparação hierárquica, né? Quer dizer, colocando obviamente a poesia acima da canção, né? Sim. Eu tentei enfrentar essa questão, né? É interessante, o José Miguel Wisnik, que inclusive foi da minha banca, ele usa os termos poesia cantada e poesia escrita, que eu acho interessante porque já elimina qualquer possibilidade de hierarquizar, né? Sim. Mas eu acho que todos nós temos, de certa maneira, essa noção de que a forma escrita, seja poesia ou seja qualquer que seja o tema, a gente acha que tem essa noção de que a forma escrita goza de um prestígio mais alto do que a forma oral, né? Mas de uma perspectiva histórica isso não é verdade, porque só para dar um exemplo, né, as duas obras que são consideradas os marcos da literatura ocidental, que é a Ilíada e a Odisseia, nasceram sob forma oral, né? Nasceram como poesia cantada e hoje estão completamente consagradas como a mais alta forma da poesia épica, né? Voltemos a Dylan e Drummond, então, né? Sim. A gente já falou aí de uma das semelhanças ou das convergências, que é o fato dos dois terem vindo de pequenas cidades mineradoras. E aí a sua tese vai além, né? Ela fala desse olhar forasteiro, estrangeiro, que marca a obra dos dois, né? Sim, essa questão, eu inclusive não posso deixar de mencionar a Silvana Pessoa, minha orientadora, porque esse tema, quando eu apresentei no projeto os temas que eu havia determinado como os temas principais da tese, entre eles estava esse tema, né? De que os dois vieram de cidades mineradoras, e aí ela falou assim, começa daí. Esse olhar do provinciano, que é o olhar do Dylan e do Drummond, ele é capaz de descobrir no espaço da metrópole coisas que o citadino, a princípio, não é capaz enxerga, de ver. É esse olhar do forasteiro que você está dizendo, né? Que é uma noção que eu até pego um pouco do Eduardo Said. E, por outro lado, quer dizer, a partir do momento que eles se tornam artistas que estão vivenciando ali o espaço da metrópole, eles também nunca deixam de carregar essa perspectiva da província e estão sempre retornando à província de uma certa forma, ou, se a gente quiser colocar de outra maneira, nunca aderindo ao espaço da metrópole completamente. Então, são dois artistas que estão sempre no meio do caminho, de certa forma, e isso vale... Na verdade, isso poderia ser um fio condutor da tese, porque a questão da arte participante, por exemplo, acontece da mesma forma. Os dois nunca existe uma aderência 100% a uma determinada prática. É sempre assim, aquilo é sempre uma força importante num determinado período, e é como se depois os artistas tentassem... reagirem a eles mesmos, de certa forma, reagir à sua própria prática poética. Até para não se deixar utilizando capturar novas em formas, rótulos, né? exatamente. O Dylan pagou um preço alto por isso, né? Altíssimo. Quando ele se distancia ali da imagem do cantor de protesto e engajado, ele teve problemas, né? Sim, com isso, sim. E o Drummond também, da mesma forma, né? Quando o Drummond publica O Claro Enigma, que é um livro, quer dizer, que se estrutura a partir de formas poéticas clássicas, né? O Drummond escrevendo soneto. Então houve uma reação grande na época, né? De que o Drummond estava abandonando aquela arte participante e que utiliza formas poéticas menos tradicionais, que pretende interferir na realidade de uma maneira muito incisiva para, de certa maneira, se recolher para
torre de marfim da arte pela arte, o que é um reducionismo, porque os temas políticos e sociais nunca deixaram de ser importantes, nem para o Drummond, nem para o Dylan. O que muda é a ênfase, o que muda é as formas poéticas, que para mim é a marca do grande artista. Queria que você falasse da metáfora da pedra, né? Você falou aí no meio do caminho, né? Que é um substantivo central em duas obras muito importantes dos dois, né? Do Dylan, Like a Rolling Stone, no meio do caminho, no caso do Drummond. E não apenas isso, são duas obras emblemáticas do século XX, né, Fernando? Certamente. A princípio a gente poderia pensar, bom, é uma coincidência, né, que talvez o poema mais popular do Drummond, né, mais conhecido, se você pegar alguém que não tem convivência com poesia, que não tem convivência com a obra do Drummond, a pessoa vai dizer, o poeta da pedra, o poeta daquele poema no meio do caminho tinha uma pedra. E o Dylan da mesma forma, quer dizer, não é preciso ser conhecedor da obra do Dylan para conhecer essa canção, Like a Rolling Stone, que muitos elegem como a mais importante da canção popular do século XX, né? No poema a pedra está estática, na canção a pedra está rolando, mas nos dois casos o que a gente tem é uma situação de embate do sujeito com o mundo. E com ele mesmo, né? Com ele mesmo, né? A partir desse objeto. E eu acho que isso revela uma verdade da obra dos dois, em que esses embates subjetivos, eles nunca acontecem de uma maneira abstrata. Eles frequentemente se valem de situações muito concretas, ou de objetos concretos, né? Nesse caso, a pedra. Em ambos você encontra a poesia mais complexa, poemas herméticos, como no Claro Enigma a gente teria alguns exemplos, né? Relógio do Rosário, teria na Rosa do Povo, Áporo, ao lado de poemas que são muito diretos, na linguagem mais coloquial e simples possível. No caso do Dylan, a mesma coisa, quer dizer, a gente tem canções nas quais é difícil você retirar um significado, que você possa fazer uma paráfrase, traduzir em linguagem de dia de semana, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo você tem canções muito simples. Então, a simplicidade e a complexidade estão ali presentes ao mesmo tempo. A província e a metrópole estão presentes. O mundo exterior e o mergulho no sujeito estão presentes. São artistas, eu acho que isso também é uma coisa que você desenvolve, né? Que não apenas se transformaram o tempo todo, mas que fizeram talvez dessa tensão a única constante. Exatamente. Na obra deles, né? Eu acho que aí você tocou num ponto que para mim é central. Quer dizer, não é que essa coisa seja algo secundário. Essa talvez seja, na verdade, o cerne da obra de ambos, né? Quer dizer, essa constante mudança, inclusive motivada pela própria obra. De certa forma, aquilo que eles próprios fizeram se torna, num segundo momento, impulso para ir na direção oposta, né? A questão da pedra, por exemplo, a gente tem esse poema conhecidíssimo, né, no meio do caminho, e depois no Claro Enigma a gente vai ter o poema Legado, em que o poeta vai dizer, né, tanta vida, tanta poesia, e ser lembrado por uma pedra que havia no meio do caminho. Quer dizer, ele está, na verdade, dialogando com a própria obra e modificando a sua perspectiva, ou o seu estar no mundo, a partir do que a própria obra provocou no poeta e na poesia. Bom, a gente podia ficar conversando aqui horas e horas e horas e horas. A tese realmente assim, é um barato, né? E eu não pretendo esgotar nessa nossa conversa o seu tema, que eu tenho certeza em breve vai ser publicado, né? Porque é muito legal mesmo, é muito original. E para terminar, eu queria só que você dissesse, porque eu acho que isso é uma característica de estudos comparativos, né? E aí, no caso, você está comparando duas grandes obras do século XX, que é Drummond e Dylan. Em que medida uma iluminou a outra, né? E as descobertas que você fez a partir daí? Então, Daniela, primeiramente até te agradecer pela oportunidade, né, da gente estar falando aqui, porque a gente escreve a tese, depois ter a oportunidade de falar da tese é ótimo, né? Então, e a gente está tentando essa conversa há um ano. Já tem um tempo. E a questão da iluminação é interessante, né? Eu até uso essa palavra como que uma ilumina a outra, porque iluminar é simplesmente mostrar algo que já existe, mas que não está evidente, não está claro, né? Então, para te dar um exemplo, o Drummond é um poeta que goza de uma popularidade absolutamente invulgar para poetas em geral, quer dizer,
poesia, em geral, é uma coisa para poucos, né? Em qualquer lugar do mundo, é difícil encontrar um poeta que tenha tanta popularidade, que os versos tenham entrado... Mesmo em outros países, em outros né? países, em qualquer lugar do mundo, Verdade. quer dizer, com versos que tenham entrado assim, no imaginário coletivo de uma maneira tão forte quanto o Drummond. E, curiosamente, assim, esse fato não é muito apontado, não é muito discutido pela academia, né? Quer dizer, que implicações isso teria, por que o Drummond é um poeta tão popular, né? Então, isso é uma coisa que me ocorreu depois, no decorrer da tese, né? Quer dizer, eu estou trabalhando com um cantor popular e com um poeta que, apesar de praticar uma forma, a princípio, mais erudita que a poesia, também goza de uma popularidade enorme. Da mesma forma como o Dylan, sendo um cantor popular, utiliza formas eruditas absolutamente incomuns até então, né, que eram absolutamente incomuns. Que ele trouxe, né, para a canção popular. Que ele, quer dizer, de fato elevou a canção popular para um outro nível em termos de elaboração de linguagem, etc. Então esse seria um exemplo, né, de como que dessa iluminação que uma obra faz na outra. Quer dizer, haveria outros. A questão mesmo da mineração, né, quer dizer, esse é um tema que está presente, inclusive na fortuna crítica do Dylan, mas que não é muito debatido. E como na obra do Drummond isso é uma coisa muito evidente, algo que brilha, esse brilho na obra do Drummond iluminou essa parte talvez menos conhecida, principalmente no Brasil, sobre a obra do Dylan, né? Fernando, bacana demais te ter aqui com a gente, Obrigado. conversando sobre Dylan e Foi Drummond. ótimo. A gente às vezes faz programa de literatura, às vezes faz de música. Quando Agora a gente consegue fez dos reunir os dois, é sempre a melhor dos mundos. Bacana. Então, obrigada. E parabéns mais uma vez pela tese. Muito obrigado. Se você gostou do papo, se inscreve no meu canal para receber os novos vídeos. Saúde, paz, livros e discos para todo mundo. Isso aí. Ô Bruno, você já pensou no diálogo imaginário entre Drummond e o Dylan? Você pensou, Fernando? É difícil, porque todos os dois são um pouco arredios, assim, né? Acho que seria uma conversa meio de monossílabos, assim. Uma pedra se ela pode ficar parada aqui no chão? Como é que é? Pra que rolar uma pedra se ela pode ficar aqui? Pra que rolar uma pedra se ela pode ficar parada no chão? Você acha que o Drummond teria dito isso pro Dylan ou o Dylan teria dito isso pro... Poderia, se ela ficar parada no chão, alguém pode tropeçar e cair. Certamente, isso é um diálogo perfeitamente possível, plausível. Diálogo metafísico. Porque tentando entender quem que teria dito o que a quem, mas tudo bem. O Drummond teria dito ao Dylan. Pra que fazer? O Dylan falou pro Drummond. O Dylan falou pro Drummond. Pra que uma pedra ficar parada aqui no chão? Pra que uma pedra ficar parada no chão? Ao que o Drummond respondeu. O Drummond respondeu. Não, peraí, ao contrário, agora eu fiquei perdido. Tá vendo? A gente fica meio perdido mesmo, porque os dois, eles assim, sugerem caminhos, mas não revelam qual que é o correto. Pode crer. Então a gente fica meio perdido. Falou, para que as pedras ficaram? Para que rolar as pedras? Elas ficarem rolando? Aí o Dylan respondeu, porque se a pedra ficar no chão, alguém pode tropeçar. Aí você já tá botando Kiko Zambianchi no meio da conversa.